Olá, comunidade! Estou aqui para mostrar para vocês como foi a minha palestra no SQL Internal Ops Conference. Nesse evento, eu falei sobre scripts gerados pelo Entity Framework. Meu nome é Priscila Miyamoto, eu sou MCC, líder do .NET Coders e autoproclamada Entity Framework Geek Girl. Não sei se todo mundo sabe o que é um ORM. Um ORM faz um meio de caminho entre o banco de dados e a aplicação. Ele mapeia as tabelas em classes. Para falar mais ou menos, para um resumo para vocês. O Entity Framework é o ORM da Microsoft. A partir da versão 4, ele foi chamado pelo time da .NET de Magic Unicorn. E a imagem oficial é um unicórnio bem bonito, sabe? Mas eu achei que esse era mais fofinho. Bom, um DBA uma vez me disse que não confiava em ORM gerando scripts para o seu banco de dados. Já um programador que eu conheço me disse que os melhores scripts são gerados por ORMs e não por humanos. Alguém concorda com alguma dessas duas afirmações? Mas por que eu teria medo de scripts gerados por ORMs? Normalmente eles geram scripts de leitura, atualização, exclusão, não é? Esse, por exemplo, é um script gerado pelo Entity Framework. Simples, não? Mas como eu pego essas queries? Você pode ir debugando em tempo de execução o seu código C#. Ou, por exemplo, usando a System Data Entity Infrastructure DB Query, que transforma as queries Linked to SQL ou Linked to Entities em queries SQL. É só um exemplo, há outras classes para você visualizar o código gerado pelo Entity. Um exemplo de resultado seria esse. Select, você vê que a query é normal, não tem nenhum problema com ela. Você quer ver como fazer isso? Aguarde um minutinho que eu já te mostro. Antes disso, o que acontece se eu te disser que o Entity Framework gera scripts de criação de base de dados? E se eu te disser que ele também cria scripts para alteração de base de dados? Complicou, né? O Entity Framework possui dois caminhos para a geração de bases de dados. O Entity Framework possui dois caminhos para a geração de bases de dados, o Model First e o Code First. No Model First, você desenha as suas tabelas e depois gera um código SQL para ser executado. O Code First, você cria as classes pouco e ele automaticamente vai gerar um banco de dados e essas tabelas. Para esse Code First, você possui três subestratégias de geração de banco de dados. Drop Create Database If Model Changes, onde se você já tiver uma base criada, ele só vai criar uma nova se houver alguma alteração no seu modelo, nas suas classes pouco. Create Database If Not Exist, que ele vai criar um novo somente se já não existir um anterior com aquele nome. Ou Drop Create Database Out, que ele sempre vai criar um novo. Calma, o mundo não está perdido. O script gerado pelo Model First pode ser recuperado. Você vai olhar o script, se quiser fazer as alterações, você pode fazer antes de gerar o seu banco. E o Code First pode trabalhar também com bases de dados já existentes. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou abrir o Visual Studio 2010. New Project, New Console Application. Vou colocar exemplo SQL Internal SQL Conference. A primeira coisa que eu vou fazer
é mostrar para o meu projeto que eu vou usar o Entity Framework versão 5. Eu vou no Manage NuGet Packages. O NuGet é uma extensão do Visual Studio para controle de bibliotecas e projetos. Eu vou usar ele para adicionar o Entity Framework. Esse é o meio visual. Você também pode ir pela console. Vou colocar o nome do projeto, da biblioteca que eu quero. Entity Framework, a versão 5, instalar. Agora eu vou criar primeiro uma classe Poco, uma classe de modelo. Eu vou colocar ela como palestrante. Vou colocar alguns atributos para ela. Public int ID, public string nome. Muito bem. Agora eu também preciso fazer a classe de contexto. A classe de contexto é como se fosse uma caixinha mágica que vai ter as minhas models lá dentro. Ele vai cuidar entre as suas models e o banco de dados. Eu posso criar um novo arquivo ou simplesmente fazer aqui mesmo. Public class P de palestrante context. Agora eu vou usar o Entity Framework. Então eu vou adicionar a diretiva do Entity Framework. System data entity db context. Ela vai herdar da classe db context. E eu vou indicar para o meu contexto qual vai ser a classe de modelo que vai ser uma tabela, que vai representar uma tabela. Public db7 palestrante vai ser os meus palestrantes. Viu que eu não fiz nada de SQL por enquanto. Aqui no meu programa System Data Entity. E eu vou chamar a minha classe de contexto. Eu vou usar a diretiva usinha aqui. pcontext db igual new pcontext. Vou criar uma instância de palestrante. E o meu palestrante vai ter o nome, o meu nome. E agora eu vou adicionar essa instância de palestrante dentro do meu contexto de palestrantes, dentro da minha caixinha mágica. Eu vou colocar db palestrantes, pronto, add palestrante. E vou mandar ele salvar. Save changes. Se eu vir no meu banco de dados agora, no meu SQL, eu vejo que ele não tem nenhuma tabela, ele está limpinho. Eu vou voltar aqui no meu programa e vou rodar ele. Ele não vai nos mostrar nada, ele só vai adicionar um palestrante na nossa base de dados. Vamos verificar se ele criou uma base de dados. Databases. Ele criou uma base de dados com o nome do nosso projeto. Exemplo SQL Conference e o nome do nosso contexto. Eu posso ter mais de um contexto em um projeto. E ele criou uma tabela palestrantes. E o primeiro tem um ID 1
porque o ID ele já sabe que é auto-increment, ele é um identity, e o nome, Priscila Sato. Beleza. E se eu quiser saber a query que ele gerou? Lembra que eu falei para vocês lembrarem que eu ia mostrar para vocês como pegar a query, né? Muito bem. Eu vou voltar aqui e em vez de adicionar um novo palestrante, eu vou buscar um palestrante que já tem na base de dados. Eu vou colocar var palestrante igual from p in db palestrantes select p to, eu vou colocar um var p nome, não, id to equals 1. Eu vou pegar somente o de 1. Essa é a sintaxe da query da link to entities. Link é a linguagem de queries do C# da Microsoft. E nesse contexto eu estou usando ele link to entities, que é para tratar com as entidades do Entity Framework. A sintaxe da link é a mesma que a link to SQL, por exemplo, se você já está acostumado. Muito bem. Peguei uma cola. Eu vou mostrar na console o resultado da query dessa query. Não o resultado, mas a query gerada por essa query. Qual vai ser o query SQL dela? Vou rodar start debug. Pronto. Opa, eu fechei antes. Essa eu não tô avisando para ele parar, desculpem, falha minha. Console pro veio de lá. Pronto, agora ele vai parar na tela. Como você pode ver, ele traduziu a link to entities para SQL pra gente. Em vez de fazer ao contrário, o SQL por final, ele mostrou certinho como é no SQL. Select, dessa tabela o ID como ID, dessa tabela o nome como nome, from, a tabela palestrantes, where, ele colocou o contrário, mas o ID igual a 1. Assim, você pode ver a query gerada pelo entity. Esse é só um jeito de você ver. Tem outras classes para você ver, para você conseguir monitorar, classes de tracing. Nesse caso, eu estou usando a System Data Entity Infrastructure DB Query. A única coisa que ela faz é traduzir uma query link para uma string com um SQL gerado. Bem simplesinha essa classe, né? Muito bem. E também tem o Model First. O Model First é um pouquinho diferente. Eu vou adicionar no meu projeto add new data ADONET Entity Data Model. Eu vou colocar o nome de palestrantes modelo. E nós temos duas escolhas aqui. Generate from Database, que é caso eu vá trabalhar com Entity Framework Database First, em que ele vai pegar uma base de dados já existente, ou eu vou usar o Empty Model, que é o que eu vou usar agora. Eu tenho aqui uma tela em branco. Na minha toolbox eu posso arrastar uma Entity
que vai representar a minha tabela. Vai representar a minha classe e a minha tabela. Eu vou colocar um nome de palestras. O ID, ele já, por default, é uma identity, um int. Eu posso adicionar scalar property, título da palestra, ele vai ser string. Eu posso escolher aqui nos properties se ele é nullable, se ele é uma key, max language, minimum fixed language. E eu posso adicionar outras entities. Palestrante. A gente vai criar aqui tabelas em um outro banco de dados. Então eu vou colocar essas duas, vai ser palestra e palestrante. A gente também pode trabalhar com associações entre as tabelas. Uma palestra tem um palestrante. Tá vendo? Navigating properties. Palestrante, palestra. Uma palestra tem muitos palestrantes. Ou eu posso alterar e colocar o contrário. A multiplicidade, se é um para muitos, muitos para um. Muito bem. Agora eu quero a query SQL. Eu vou com o botão direito, meu IDMX, Generate Database from Model. Ele vai me pedir uma query string, uma connection string normal. Vou em next. E ele vai gerar. E essa é a query SQL gerada para o Create Database Model First. Você vê aqui que ele tem um cabeçalho. Ele tem aqui a tabela ID Entity, Not Null, título da palestra, Anniversary, Max, porque eu não coloquei tamanho máximo da string naquela outra tela. Como eu mapeei errado a minha multiplicidade, ele colocou o palestra ID na palestrantes. Tá um pouco trocado, eu mapeei, eu modelei errado a minha base de dados. E você vê que ele é tudo comentadinho. Não tem nada de estranho nesse SQL gerado, vocês não acham? Agora, se eu quiser executar essa query no SQL Server, eu posso copiar ele e mandar no SQL Server e executar numa boa. Bacana, né? Esse é um exemplo que eu coloquei nos slides de query criada pelo Entity Framework para criação de base de dados. E a tal alteração de base de dados? O Entity Framework Migrations é um meio de manter o controle de versões para a estrutura da base de dados. Como vocês normalmente guardam estrutura? Backups? Bom, quando a gente cria um banco de dados com Code First, ele cria uma tabela de sistema chamada Migration Story. Vamos ver, nosso exemplo é SQL Conference. Nós temos tabelas, System Tables, DB Migration. Aqui a gente tem em código um modelo, um RAS com modelo e a versão doente, a 5 rodando no 4.0 e o ID da Migration. Ele funciona para caso eu queira atualizar a base de dados. Eu vou agora mostrar como criar uma Migration. Uma Migration é uma versão da estrutura da base de dados. O Entity Framework Migrations controla versões de estruturas e não de dados. Os dados que estão lá não vão ser guardados, só a estrutura, o corpo. Para começar a usar Migrations, eu preciso habilitar na Package Manager Console.
Eu vou vir na Manage Console e colocar o comando Enable Migrations para habilitar as migrations. Automaticamente ele vai criar uma pasta chamada Migrations e tem a Initial Creation. Ele mostra como foi a primeira versão. ID, nome. Se eu for voltar essa versão, ele vai apagar a tabela. Muito bem. Initial Create. Eu vou adicionar agora uma nova migration. Primeiro eu vou atualizar a minha classe. Vou colocar string cidade do palestrante, que é 7. Muito bem, agora eu preciso avisar para o meu Anti-Framework Migrations que eu tenho uma migration nova. Vou colocar add migration e o nome da minha migration. No caso, eu vou colocar add cidade, para eu saber que essa migration fala sobre adicionar o campo cidade. Ele criou uma nova classe dentro da pasta Migrations com timestamp de agora e o nome da migration. Aqui ele diz no método up, quando eu for atualizar para essa migration, adicionar na tabela palestrantes a cidade. E se eu não quiser essa versão e for mudar para inicial, ele vai apagar a coluna cidades da tabela palestrantes. Ele ainda não rodou, ele ainda não atualizou palestrantes. Se eu vir ver em design da palestrantes, ela continua somente com o nome e o ID. Eu tenho que ir agora no meu Visual Studio, na Package Manager Console, e fazer a migration ser persistida, ela realmente funcionar. Update Database. Quando eu faço isso, eu coloco para ela ir para a última versão, automaticamente. Eu posso colocar como parâmetro o nome da minha migration, caso eu queira atualizar a minha base de dados para uma migration intermediária. Muito bem. Se eu for na minha tabela palestrantes, design, eu vou ver que ele já tem um campo cidade. Mas ele foi automaticamente. E se eu quiser ver o script? Eu posso usar, como ele sugere aqui, o parâmetro verbose, para ele mostrar o SQL rodando. Mas e se eu quiser só saber qual é o SQL da alteração e não rodar? Vamos ver. Public string time. Para o time favorito. Eu vou então adicionar uma nova migration. Add migration, add team. O nome da minha migration. Vou rodar. Ele criou uma classe nova com o nome, os métodos de up e down. Dessa vez eu não quero que ele rode automaticamente. Update database, script. O meu Visual Studio abriu uma nova janela com o script SQL, que vai ser gerado, que vai ser colocado para a inclusão dessa migration. Ele vem alter table palestrantes add do tipo time, o nome time da coluna, do tipo nvarchar max. Ele também vai pedir para inserir na migration history aquela migration. Se você for ver aqui a tabela palestrantes design, ele ainda não atualizou, ele só me mostrou o script. Esse script eu vou poder copiar, mostrar para o meu
no meu DBA e ele validar antes de fazer a alteração na base de dados. Bacana, não? Pois é. Continuando, vamos então fazer um resumo. Eu adicionei um campo na minha classe Poco. Na console do Nougat, eu adicionei a migration com o nome da migration, mandei rodar e ele vai abrir uma outra janela com o meu script. Bacana, né? É a salvação de vários desenvolvedores C# que têm preguiça de criar o SQL ou que não sabem. O Entity Framework e vários outros ORMs não vão fazer um desenvolvedor não precisar mais de SQL, porém vai ajudar naqueles momentos de preguiça. Ele dá uma ajuda. E obrigada, foi só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, críticas ou convites para jogar RPG, por favor, entre em contato. Obrigada.